Nós não devemos julgar a situação pelo momento, mas pela fé nós devemos ver o futuro. Porque aparentemente parecia isso. Parecia que Deus estava punindo Ana e parecia que Deus estava abençoando Penina. E aos olhos humanos era algo injusto, porque alguém poderia pensar assim: como é que pode? Que Deus é esse? Como é que Deus abençoa essa mulher incrédula com tantos filhos? Essa mulher tão má e sem amor? E a outra é uma mulher tão temente a Deus, quebrantada, que ora, que tem fé. E por que Deus não abençoa essa mulher com filhos? Por que Deus está sendo tão injusto? Na vida, às vezes, a gente vê essas situações. Talvez você esteja passando por um momento assim, onde você olha para a vida de quem não tem temor a Deus e você pensa: meu Deus, por que aquela pessoa tem isso, tem aquilo, não tem esse tipo de sofrimento, tem saúde, tem dinheiro, parece que tudo dá certo na vida dela, parece que ela não tem problema, a pessoa não tem nenhum temor a ti, e eu estou aqui te buscando, vivendo uma vida consagrada e estou vivendo nesse sofrimento. Parece que não chega o dia de eu ser aliviado dessa dor, desse sofrimento sair da minha vida, de eu alcançar as tuas promessas, de eu viver os planos do Senhor para a minha vida. Parece que nada dá certo, parece que tudo dá errado para mim. Eu busco tanto, ano após ano, e não muda nada, e os incrédulos estão aí parecendo que estão sendo abençoados. Quantas pessoas não fazem esse tipo de oração a Deus? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não julgue a situação pelo momento. Não julgue a situação pela aparência. As circunstâncias não demonstram realmente a realidade das coisas. Nós que somos cristãos e temos temor a Deus, nós não podemos olhar simplesmente o que está diante dos nossos olhos naturais. Nós temos que ver pela fé aquilo que é invisível, aquilo que é uma realidade espiritual. Nós temos que olhar além, nós temos que ter uma visão que olha além. Nós não podemos ser tão míopes, espiritualmente falando, ao ponto de só olhar o que está patente aos nossos olhos físicos, ao que é natural. Porque se a gente for analisar a vida dessa maneira, vai parecer que Deus é injusto, vai parecer que não vale a pena servir a Deus. Mas nós não podemos olhar dessa maneira. Temos que ser pessoas que olham além, que com os olhos da fé vê o que Deus vai fazer no futuro, que contempla o agir de Deus invisível. Não olha as circunstâncias. Parece um clichê, é algo que todo mundo fala, mas pouca gente vive. Você não pode viver olhando simplesmente o que está diante dos seus olhos, porque senão você vai naufragar na vida, você vai naufragar na fé, você vai desistir de servir a Deus. Já pensou se Ana fosse olhar para as circunstâncias aqui? Eram totalmente contrárias. Totalmente. Nós não podemos olhar dessa maneira. Nós não podemos ver o natural. Nós temos que crer pela fé que vai chegar o tempo em que Deus vai fazer uma reviravolta na nossa vida, que Deus vai cumprir as suas promessas, que Deus vai realizar o que Ele tem para realizar, que os seus planos na nossa vida vão se concretizar e que por mais que os ímpios pareçam que estão se dando bem, vai chegar o dia em que eles vão ser punidos, eles vão ser julgados e todas essas bênçãos que eles têm vão ser tiradas deles, porque sem Jesus não adianta você ter bênção nenhuma. É como Jesus disse, até aquilo que quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado, mas ao que tem se lhe dará mais e lhe dará em abundância. Então se você tem fé, Deus lhe dará mais, lhe dará em abundância. E eu não estou falando aqui de dinheiro no sentido material, não. Estou falando das promessas, principalmente as promessas espirituais de Deus na nossa vida. Já aquele que é incrédulo,
pode ter certeza, no futuro ele vai perder tudo de bom que ele tem. E a justiça de Deus vai vir sobre a sua vida e ele vai ser punido por ter negado a Jesus, por ter vivido como um incrédulo, mesmo que ele esteja usufruindo de coisas boas agora. Quanto a você, pode parecer que não está dando certo as coisas na sua vida agora. Mas pode ter certeza que Deus, ele vai cumprir a vontade dele na sua vida. Eu não vou prometer para você que você vai se tornar rico, que você vai ter uma saúde perfeita, que você não vai ter problema nenhum, porque Deus não prometeu isso. Mas, principalmente no sentido espiritual, pode ter certeza que Deus vai realizar o que Ele tem para realizar na sua vida. E no sentido físico também, Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Você não precisa ficar aflito com relação a bens materiais. Deus vai realizar tudo aquilo que Ele tem para você. Com relação à saúde, a sua vida está nas mãos de Deus. Se Deus quiser te curar, Ele cura. Se Deus quiser curar o teu familiar, Ele cura. Se Ele não curar, Deus pode te levar para a glória e você vai estar lá muito melhor. Com relação às bênçãos espirituais de Deus, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, se você estiver buscando a Deus. Ao ministério que Ele tem na tua vida, Deus vai realizar a obra que Ele tem na sua vida. Quando chegar o tempo certo, no tempo de Deus, tudo vai se encaixar, por mais que pareça que não esteja dando certo agora. Eu olho para a minha vida mesmo, hoje, atualmente, e fico refletindo com relação a essa questão. Porque eu tinha todos os motivos, olhando as circunstâncias, para achar que Deus não está abençoando a minha vida, nem a minha família. Porque nós estamos começando aqui essa obra, tentando começar uma igreja aqui, e no momento ainda não tem pessoas aqui, só a minha família. Aos olhos humanos, nós estamos debaixo de maldição. Aos olhos humanos, não está dando certo, não vai dar certo. Muita gente deve falar, olha, isso aí não vai dar certo. Isso aí não é de Deus. Isso aí é coisa de homem. Esse aí está debaixo de maldição. Deus não vai realizar o que tem para realizar na vida dele. Isso aí não vai dar certo. Isso aí vai fechar. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu ia me entristecer. Por quê? Porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Que eu sou um cristão verdadeiro. Junto com a minha família, nós estamos pregando o Evangelho. O nosso desejo é salvar pessoas, é cuidar de vidas com amor, é começar uma igreja que realmente tenha, que as pessoas vivam em amor, uma igreja que não explora a fé dos outros, mas uma igreja que prega o Evangelho, que fala de salvação, que leva as pessoas a viver uma vida santa diante de Deus, que leva as pessoas a conhecer a Deus. O nosso desejo é nobre, o nosso desejo é puro, a nossa motivação é correta. Mas aos olhos humanos, nós não estamos sendo abençoados. Mas quando eu olho, por exemplo, as igrejas que existem hoje aí, pregando a teologia da prosperidade, explorando as pessoas, pregando um falso evangelho, onde os pastores estão maltratando as ovelhas, fazendo mal às pessoas, roubando o dinheiro delas, acabando com a fé das pessoas. E mesmo assim essas igrejas estão lotadas de gente. Tem mega templos, multidões de pessoas nessas igrejas. Se eu for olhar com os olhos humanos, parece que eles estão sendo abençoados, mesmo pregando um falso evangelho e não tendo amor nenhum pelas ovelhas. Parece que está tudo indo bem nessas igrejas. E parece que a gente aqui está sendo amaldiçoado. Mas eu olho com os olhos da fé. Eu creio que Deus, Ele vai honrar o que a gente está fazendo aqui, porque nós estamos com a motivação correta, com um desejo correto. E Deus diz na sua palavra, mais na frente aqui, no versículo de 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Então, se você está honrando a Deus, se você está fazendo o que é certo, o que Deus mandou, que é pregar o Evangelho, que é ganhar almas, que é procurar amar as pessoas de verdade, eu creio, eu tenho certeza que Deus vai honrar isso, Deus vai honrar essa obra, Deus vai honrar o que a gente está fazendo. Então, eu não me guio pelas circunstâncias, eu me guio pela fé,
eu vejo além. Eu sei que um dia, mais na frente, eu vou ver essa mensagem e vou lembrar de como era e do que Deus fez na nossa vida, porque Deus é assim. Você tem que permanecer fiel a Deus, mesmo quando tudo está contrário. Mas se você está agindo certo, se você está sendo fiel, se você está sendo um cristão verdadeiro, você tem que ter convicção que Deus vai mudar a tua situação, que Deus vai chegar um momento que Deus vai fazer as coisas acontecerem. E aqueles que parecem que estão muito bem, mas que não são fiéis a Deus, não se preocupe com eles, não queira o mal deles, porque eles vão encontrar aquilo que eles estão plantando, que é juízo de Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se você semear pregação do Evangelho, se você semear amor às pessoas, fidelidade a Deus, você vai colher honra da parte de Deus, frutos, conversões, vidas transformadas, bênçãos de Deus na sua vida. Mas se você prega um falso evangelho, engana as pessoas, maltrata as pessoas, você vai colher o quê? Juízo de Deus. Então assim é em todas as áreas da nossa vida. É assim que Deus age.